Vamos orar? Está meio baixo, tá bom? Essa altura tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom? Então vamos lá. Nosso Deus, nosso Pai, a Tua graça para que nós possamos estar nesse momento aqui com a Tua Palavra para fazer sentido para nossas vidas, para preencher, Pai, o que nós precisamos e fazer com que, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, realmente nós possamos nos derramar, Senhor, perante Ti nesta hora. Oramos e pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Deus abençoe a todos. E quero lembrar, se você tem parentes na sua casa ou perto de você, que você, criança de menos de 13 anos, aí dos 5 anos para cima, para vir aqui na escola dominical, todo domingo, 9 horas da manhã, nós ensinamos aqui a Bíblia, tá? Ensinamos lições da Bíblia, nós estamos ensinando as parábolas de Jesus. Então, se você tem alguém que você quer trazer, então venha, participe você também, tá? Traga aí quem você quiser nessa faixa de idade. E se o pai e a mãe falar, eu posso vir, posso ficar? Tudo bem, pode vir também, a mãe pode vir, pode assistir, pode participar também, tá? E logo em seguida, às 10, nós temos o nosso seminário, que são estudos mais aprofundados da Palavra de Deus, para adultos, aí, colocamos para jovens, né? Aí acima aí dos 14 anos, a gente já está oferecendo esses estudos, tá bom? Aproveite você, tá bom? Para que você fique mais sábio, tá? Mais conhecedor da Palavra de Deus. Nesta noite, eu quero falar um pouco sobre um tema, sobre o amor ao mundo. Eu vou pedir para vocês dois, fazendo um favor, vir um pouquinho para a sua direita. Isso. E você, mais um pouquinho, só um pouquinho. Aí, pronto. Isso. Ótimo. Só para ver o rostinho de todo mundo assim certinho, para a comunicação ficar perfeita. Ótimo. Obrigado. Então, as pessoas que têm muito, impõem, né, procura muito o que esse mundo oferece, aproveitar o máximo que esse mundo oferece. E esse mundo realmente, se a gente analisar e procurar, tem muitas opções para você se dar bem neste mundo. Em todo momento, em todas as fases, em todas as épocas, em todas as eras, né? Os homens, quando falo os homens, quer dizer a humanidade, né? Tem opções para se dar bem financeiramente, economicamente, em todo momento. Em todo momento são situações em que realmente as pessoas podem mudar a sua situação, melhorar a sua situação, né? Realmente. E quanto a isso, não é pecado. Não, Deus deu sabedoria. Você deve aproveitar oportunidades, né? E realmente dar como se diz aí, o pulo do gato na situação, né? Mas a Bíblia nos ensina algo, né, para a gente também ser esperto, né, para que a gente não venha a sair do foco de Deus. E tem alguns versículos que eu quero passar aqui para que você pegue para você, que você medite, para que você não cometa os erros que essas pessoas aqui que eu vou falar cometeram. E eu quero tomar como base na primeira carta de João. Então, você quer acompanhar, por gentileza? Primeira carta de João. Primeira carta de João. Primeira carta de João. Esse João aqui é o mesmo João, apóstolo João, que foi o discípulo de Jesus, que escreveu o Evangelho de João. Então, ele escreveu o Evangelho de João, escreveu a primeira carta de João, a segunda carta de João, a terceira carta de João e o Apocalipse.
Então, veja como que esse cara tinha um conhecimento, como ele tinha intimidade com Deus, como ele tinha o coração para Deus, como ele... Aí você fala, o cara teve uma vida, né? Nada, um tipo de sofrimento, rapaz do céu. O cara sofreu, ele não teve uma vida boa, não. Foi perseguido. Ele foi, no tempo dele, na história, provavelmente ele morreu em 95 anos de idade. Ele foi o último apóstolo a morrer. Ele foi exilado. Sabe o que é exilado? Ele foi assim, o governo romano, como se diz, matou ele aos poucos. Teve o prazer de colocar, não, você não vai. O governo romano teve ele como um preso político. Como ele ensinou que havia um outro rei, quer dizer, não o reino de Roma, pegou e levou, ele deixou ele preso, entre aspas, numa ilha, né, em Patmos. Então, nessa ilha só tinha os presos políticos. Então, você vê que ele foi tirado a liberdade dele, né? Então, só para dar uma, tá? Então, ele escreveu o seguinte, em 1 João, capítulo 2. Estou vendo que está faltando alguma coisa, rapaz. Estou vendo, eu não sou acostumado a colocar o óculos no bolso. Uma coisa mais difícil é colocar o óculos no bolso. Eu estou disfarçando para passar a mão na cabeça. E agora o óculos está embaçado, rapaz. Agora vai. Vai embora. 1 João, capítulo 2, e no verso 15. Então vamos lá. Aos filhos de Deus, ao povo de Deus, né? Ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. 1 João capítulo 2, verso 15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, o orgulho da vida, a ostentação, né? Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, os desejos. Mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, ele deu esse recadinho. Não se deixe contaminar pelo o mundo oferece. O mundo oferece N oportunidades de uma maneira tão grande que muitas pessoas elas trocam casamentos, trocam amigos de infância, trocam mãe e pai, trocam igreja. Sim, por causa de uma boa oportunidade de ganho. Verdade? Trocam Deus, trocam as promessas de Deus. E nós temos uma lição no livro de Gênesis. Vamos lá em livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, nós temos ali 2 irmãos muito conhecidos, Esaú e Jacó, filhos de Isaac, o filho da promessa, netos de Abraão. Abraão, homem de Deus, o amigo de Deus. Deus fez uma grandiosa promessa. Você vai ter uma grande descendência. Você vai herdar uma grandiosa terra. De você vai sair numerosos reis, gente poderosa. E o começo foi com Isaac e depois esses 2 camaradas aqui, Esaú e Jacó. Então havia bênçãos para esses 2 irmãos. Eles nasceram um atrás do outro. Né? Então eram gêmeos, a gente chama de gêmeos, né? Então, beleza. Então vamos lá. Gênesis capítulo 25
e verso 27. Né? Então estava lá, vamos pegar só um pedacinho, não vou falar toda a história, não, porque se você quiser você vem na escola dominical, vem no nosso caldo grosso e você vai estudar muito mais aprofundado, tá? Então, verso 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, quer dizer, um homem capacitado do quê? Caçador. Então, um cara que vivia no mato, um cara que sabia conhecer os animais, sabia como armar ciladas para pegar os bichos, ele cheirava a mato, ele sabia até a temperatura, como é que fala, o clima, que bicho que ele podia pegar, como é que fala, o tempo do ano, qual que era o bicho que dava certo, ele pescar, qualquer outros bichos que andava por ali, então o homem era capacitado para isso, certo? Ok. Então ele era um cara que ele sabia as armas certas, se era com flecha, com lança, se era com que tipo de arma que ele podia caçar tal animal, era ele. Né? Aventureiro, homem que ficava dentro das águas para pegar um bicho que ia voar, ou ele ficava na árvore, ele pulava em cima do bicho que ia passar, isso aí para mais. Então, mais ou menos, você entendeu como é que era esse homem aí. Homem do campo, quer dizer, homem lá da floresta, homem lá do mato brabo, né? Beleza. Aí o irmão dele, o Jacó. Aí o Jacó era diferente. Jacó, porém, era pacato, meio quietão, assim, de casa, habitava em tendas. Não, ele não era aquele caçador, aventureiro, ele ficava mais em casa, cuidava mais das coisas da casa, ficava ali mais perto da mãe dele. E aí no verso 28, o Isaac amava a Esaú. Aí um problema. Aí aquela coisa, um pai gostava mais de um, porque aquele um era aquele um que o pai se agradava da coisa que ele fazia e de que ele gostava. Aí já é errado. Porém, né, porque saboreava da sua caça, que trazia os bichos, né? Uma vez eu comi o quê mesmo? Alguém me trouxe tatu na casa. Eu não gostei de tatu. Eu não gostei. Você já comeu tatu? Eu não gostei. Você gostou de tatu? Eu não. Não gostei de tatu. Não. E Rebeca amava Jacó, porque Jacó já ajudava ali, cozinhava, Jacó já era o cara do forno e fogão, né? Já fazia ali aquela comida gostosa, já era um cara assim que já inventava as coisas ali, né? Já era o Masterchef, vamos dizer assim, né? Já era um cara dos temperos, né? Aí a mãe já, não, esse cara já é o cara que dá a mão boa da cozinha, né? Ele já sabia o ponto certo, né? De fazer toda a macarronada, sei lá, né? Não tinha macarronada, mas tinha outras coisas lá, né? Então tá bom. Então você entendeu que tinha uma grande diferença. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando muito cansado veio do campo Esaú, né? E lhe disse, peço-te que me deixes de comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou muito cansado. Daí chamar-se Edom. Eu não vou para esse lado, porque senão eu vou sair da mensagem aqui. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Eu não quis falar antes, mas porque eu não queria lá. Então, o seguinte, o Esaú nasceu primeiro, como eram gêmeos, então no nascimento, na hora que saiu lá da mãe, o Esaú saiu primeiro. Então, no caso, ele era o filho mais velho. Naquela cultura, naquele tempo, o filho mais velho era o cara que receberia, depois da morte do pai, olha só, a metade dos bens, por ele ser o filho mais velho. Não é como hoje, divididinho igual. Né, na nossa lei aqui. Naquela lei, ele receberia a parte maior, o Esaú. Porém, ele teria que fazer a parte do pai como sacerdote da família. Entendeu? Ele teria que fazer a vez de ser o guia ali de Deus ali para aquele povo.
daquela tribo, daquela região, daquela família, entendeu? Ia ser o cara de Deus ali. Aí, o Jacó falou, você está quase morrendo de fome, eu tenho um negócio bom para você aqui. E aí, então, o que aconteceu? O Jacó, zoião no que Esaú tinha por direito de nascimento, né? Eu quero o que você ganhou de nascimento, o seu direito de primogenitura. Quer dizer, a bênção de primogenitura. Eu quero que você ganhou quando você nasceu, porque eu nasci depois de você. Aí o Esaú, estou a ponto de morrer. Morrer que nada. Sabe aqueles caras exagerados? Cortou um dedo, igual o pastor Silvio, cortou um dedo. É um negócio de nada. Né? Não faz nada. Exagerado. Ele estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogênito? Ele não ia morrer coisa nenhuma. Então disse Jacó, jura primeiro, dá a tua palavra aí. Ele jurou. Ali ele selou o destino da vida dele. E vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, encheu o barrigão, né? Levantou-se, saiu e como, né? Nem aí. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Nem aí. Nem nada. Ele não quis saber de nada. As coisas que ele sabia que era de Deus, ele trocou por um prato de comida. Simbolicamente, para o sermão de hoje agora, 2022. 1.500 anos, mais ou menos 1.500 anos até Jesus, 1.500 anos dessa história aqui até Jesus, de Jesus para nós hoje, 2.000, então 3.000 anos, vamos arredondar um pouquinho, 3.000 anos atrás. Até hoje, tem um bando de filhos e filhas de Deus trocando as bênçãos que Deus tem por um simples prato de comida que o mundo oferece. Será que você entendeu bem o que eu disse? Se não entendeu, eu explico com outras palavras. Pode ser sincero. Você entendeu? Tem coisas de Deus para você. Mas se você não valorizar esse momento aqui da tua vida, sabe o que vai acontecer com essas bênçãos? Vai passar para o Jacó, para outra, entendeu? Porque bênção Deus tem. Deus não economiza as bênçãos, Ele dispensa as bênçãos. Ele vai dar as bênçãos. Mas se você pega as bênçãos e faz como Jacó, despreza, porque igrejinha, pastorzinho mequetrefe, ponta de vila, pastorzinho que não sabe nem, né? Vai. Mas o Deus que é ensinado aqui é o maior. É a salvação que você precisa, é a bênção que vai mudar a tua vida. É tudo que vai fazer a tua vida. A palavra que você precisa. A palavra que vai te direcionar. É aquilo que vai te proteger quando vier as tentações. É a escolha que você precisa fazer quando você está na indecisão. É a sabedoria que você precisa ter quando vier os teus filhos e netos. É a luz que você vai precisar ser quando lá no teu serviço, na tua rua ou no teu local de trabalho. E o Esaú, quando caiu a ficha, ele voltou para o pai dele, porque o pai estava morrendo, e falou, vou ter que dar a bênção. Aí o pai foi enganado pelo Esaú não era, foi enganado pelo Jacó. A história toda, se você quiser saber, você tem que vir aqui na escola dominical. Estou resumindo aqui. O Jacó enganou o pai, fingiu que era Esaú. Ele se disfarçou de Esaú, aí o Isaac colocou a mão e deu a bênção. De todas as bênçãos, pensando que era Esaú. Foi enganado pelo pai. Só que o Jacó depois teve consequências, tá certo? Aí quando o Esaú caiu a ficha, ele foi falar com o pai, pai, você não tem uma bênção? Nenhuma, nada, acabou. Nem umazinha, pai, nada. Toma cuidado. O que você está amando? O que você está fazendo pelas coisas do Senhor? Despreza a Bíblia.
Despreza a escola dominical. Despreza o culto de quarta-feira. Despreza a oração. Despreza as coisas do Senhor. Vai desprezando. Vai achando que não tem problema. Aí quando você vai buscar a tua necessidade e quando você precisar, aí você vai ver o quanto que você perdeu. Mesmo sendo filho e filha de Deus, aí você vai ver. Tome muito cuidado. Mas tome muito cuidado. Não brinque com as coisas de Deus. Você colhe aquilo que você planta. Servir ao Senhor com temor e tremor, porque o nosso Deus é um fogo devorador. Ninguém gosta de ouvir uma mensagem desta. Muita gente sai até bicudo com o pastor. Sabia? O que você prefere? Você prefere ouvir o que você gosta ou o que você precisa ouvir? Em nome do Senhor Jesus. O que você precisa ouvir, sabe por quê? Porque quando você só ouve o que você gosta, você não cresce. Mas quando você é confrontado e você... Sabe o que acontece? O Espírito de Deus vai mostrar para você. O Espírito vai tocar o teu coração. Vai dar um remeleixo no ser assim, ó. É como se desse... Está falando de mim, está falando comigo. Em nome de Deus, graças a Deus. Se você sentiu isso, é porque você tem o Espírito de Deus, é porque você é filho e filha de Deus, porque Deus te ama, porque Deus só corrige quem Ele ama, está escrito na Bíblia. Só corrige quem Ele ama. E quem Ele ama vai estar com Ele eternamente. E o mundo quer acabar com a sua fé, com o seu casamento, com a sua vida dentro da igreja, com o seu ministério. Acabar com a sua vontade de ser de Deus. Enganar você de todas as coisas, de todas as maneiras. Então não deixe aquilo que um dia ardeu o teu coração. Outro dia eu preguei. Lembra que eu preguei? Um dia a igreja foi importante para você? Aquilo foi importante. Então, aquilo que um dia foi importante para você, mantenha o importante como importante para você. Porque é esse importante que depois vai ser a diferença da tua vida lá na frente. Amém? Amém. Outro. Vamos lá no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Ruth, você está em Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Vamos lá, o que aconteceu? Lá, as mulheres que ficavam viúvas. As 3 mulheres ficaram viúvas. A Noemi, que é a sogra, a Ruth e a Orfa, as 2 noras. Não é? Aí Noemi resolveu voltar para a casa de Deus, Belém. Aí a Bíblia diz, bem rapidinho aqui, no meio do caminho, né? A Noemi falou assim, capítulo 1, né? Versículo, olha, vamos no 8. Disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, pois vós usaste com os que morreram comigo. E o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma na casa de seu marido, ou seja, casa de novo. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram, não, iremos contigo a teu povo. Olha, iremos quer dizer plural. As 2 falaram. Viu a importância de você estudar um pouco de português para interpretar o texto? Quer dizer, até aí, até esse momento aqui, a Ruth e a Orfa estavam de comum acordo com a Noemi. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Teria eu ainda filho no ventre, para que vos sejam maridos? Vocês iriam ainda esperar para nascer um? Mas eu não tenho nenhum. Mas se eu tivesse, vocês ainda esperaram até ele ficar grande, e vocês iriam casar, depois vinha outro, não, minhas filhas, não, vocês são muito novas, voltem. Não, vocês têm que casar, vocês são muito novas.
né? Eu estou muito amarga, né? Deus carregou sua mão contra mim, no verso 14. Então, de novo, choraram em alta voz. Quer dizer, a Noemi insistiu, não, vai viver a vida, vocês são muito novas, a vida é para viver, tem que aproveitar a vida. Vocês já ouviram isso, essa frase? Já ouviu falar mais ou menos isso? Você é muito novo, para que você vir na igreja? Para com isso, rapaz, besteira, negócio de crente, você é tão bonito, você é tão jovem, para de namorar essa menina, rapaz, essa menina é de crente, essa menina tem cara de crente, essa menina tem jeito de crente, vai namorar menina de crente por quê? Menino de crente, não, para com isso, namora filho de crente, vai namorar filho dos outros, todo mundo anda com tudo pelado na rua mesmo. Você fala o que você quer, você vai namorar filho de crente, filho de pastor, para com isso, rapaz. Moleque tonto daquele, feio, magrelo, para com isso, vai namorar outro. Vai aqui, você perdeu o seu tempo. Olha que cara barbudo, cara demorou um tanto tempo pra você casar, pra você fazer as coisas com ele, devia ter casado com outro. Para com isso, vai cuidar da sua vida. Perdeu o seu tempo. Vai viver a vida. Você é solteira, moça. Olha que você é moça bonita ali, ó. Vai lá na avenida, tá cheio de rapaz, tudo zoado, tudo noiado, tudo louco da cabeça, tudo lá tomando, como é que fala aquele negócio lá mesmo? Que deixa o cara doido lá, que ele compra aquele negócio? Corote. Eles estão todos tomando corote lá, vai lá com ele, eles dão de graça para você. Basta dar uma reboladinha lá e você ganha na hora lá, né? Essa é a vida, vai aproveitar. Põe um shortinho curtinho, mostra a beiradinha do bumbum assim, fica tudo certo. Vai aproveitar a vida, vai curtir. Para esse negócio de ser crente, negócio de que não dá nada não. É mais ou menos assim a vida. É mais ou menos assim. Você passa num bar lá antigamente você não via, hoje você vê um monte de gente assim, ó, lotado de cerveja, carregado de cerveja. Hoje você vê assim, ó, um carro de gente, cada um com long neck, como é que fala? Long neck? É long neck que as garrafinhas? Long neck fala? Long neck, né? Todo mundo parece que o copo, quanto custa aquele copo? Stanley, copo caríssimo. É a moda agora, né? Tem copo de 69, de 99, de 209, de 309. E a pessoa ostenta, né? Coloca e anda com aquilo a noite inteira, para todo mundo ver que ele tem um copo, que coloca a cerveja ali, e ali diz que fica 6 horas com líquido gelado. Aí o outro fala, por que eu vou gastar 300 contos para ficar com a cerveja 6 horas ali? Eu vou tomar tudo, não vou ficar... Bom, tudo bem. O que eu quero dizer que o mundo é assim. Vai viver a tua vida. A Noemi falou, vai viver a tua vida. Você é muito nova. Dá para arrumar marido, alguém que vai cuidar da tua vida, te sustentar. Isso que a Noemi estava falando para as meninas aqui, ó. Aí, disse Noemi. Então, de novo choraram. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Estava no mesmo caminho. Estava tudo certo as duas. Ela não falou aqui no verso 10 e disseram, não, iremos contigo. Iremos é plural, no caso, Orfa e Ruth. Mas lá no verso 14 ela já mudou de ideia. Deu um beijo na Noemi e se despediu. Porém Ruth se apegou a ela. Olha que diferença. Disse Noemi, eis que sua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada, falou para Ruth. Você faz o mesmo. Você é muito nova também, vai aproveitar a sua vida, vai arrumar um marido para você. Então, era isso. A Ruth falou, o clássico da Bíblia. Não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, sem outra coisa, que seja a morte que me separe de ti. Quando ela disse isso, ela selou o destino dela. E eu não vou contar o final. Se você quiser, você vem e aprende. Eu leio na sua casa. Mas o da órfã eu vou falar. Não fala mais nada da órfã.
significa que ela perdeu a oportunidade que ela teve. Ela amou mais o mundo, como Jacó, como Esaú. Eu sou nova, tá tudo durinho, tá tudo certinho, tô novinha. Vai dar para arrumar um bonitão. Vai que tem um camelo amarelo me esperando lá, em vez de camaro amarelo, né? É camelo amarelo. Vai que tem um cara de camelo amarelo lá e eu, né? Vou nessa. Foi. Amou o mundo. Se perdeu na história. E tem muitas moças. Inclusive tem muitos rapazes com seus camelos amarelos, saindo das igrejas, amando os prazeres do mundo e perdendo as bênçãos que tanto tinha preparados aqui, na igrejinha, que Deus tinha preparado para eles aqui. Podiam estar aqui ocupando esses bancos. E outros poderiam estar aqui atrás desse púlpito, sabiam vocês? Poderiam estar aqui nesse púlpito, sabiam? Eles poderiam estar no meu lugar. Mas eles amaram mais o mundo. Isso que é verdade. Eu vou falar de outro que foi recente, foi domingo, que eu falei. Aí do servo de Eliseu. Vai ser fácil, né? Segundo Reis. Então esse também serve de exemplo aqui. Segundo Reis, capítulo 5. Né? Então você já sabe. O Naamã foi lá para ser curado, completou 7 vezes, né? Foi abençoado, foi curado da lepra dele. E o Geazi, que era o servo do Eliseu, também zoiudo, no ouro, né, na prata, do Naamã, que o Eliseu rejeitou. Falou, eu não estou aqui para isso, não vim aqui desse mundo para isso. Quer dizer, ele amava muito mais a Deus do que aquelas ofertas, né, do que aquelas coisas muito valiosas que ele poderia aposentar. Tinha ouro suficiente para ele, para o filho e para o neto dele. Você vê o tanto de ouro que Naamã estava dando para ele, né, pela cura, né, ele falou, não quero nada, né. Então, o Geazi correu atrás e falou, olha, chegou um povo lá e tal, e eu estou aqui, dá alguma coisa, tudo mentira, né. E aí, o que aconteceu com o nosso amigo da história aqui, o Geazi? O Eliseu falou, onde você foi? Eu não fui em lugar nenhum, Eliseu, imagina. Não fui em lugar nenhum. Eu não fui contigo. Meu espírito não foi contigo. Seria o caso, cara. Por causa de porcaria, por causa de pouca coisa, você se contaminou, não foi? 2 talentos? Então tá. Então vamos lá. Verso 27. Então, olha o que ele queria. Olha a leitura que Eliseu fez da cabeça do Geazi. Verso 26. Porém ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito? Aqui é o Eliseu conversando com Geazi. Quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te, era isso a ocasião para tomares prata e para tomares veste, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Era o que Geazi queria. Comprar campos, ou seja, fazendas, ter gado, ter animais, ter um monte de coisa. Quer dizer, ter coisas do mundo, né? Coisas, né? Mentindo. Quer dizer, colocando Deus na mentira. Mentiu para o rapaz, mentiu para o Eliseu, né? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Esse foi o resultado. Como eu disse, Geazi correu para sua própria desgraça. Tem muitos Geazis dentro da igreja. Gente que está correndo tanto atrás, vai estar correndo tanto atrás de prosperar, de se dar bem, de querer aparecer, de querer ter, para algo que vai depois derreter. No livro de Pedro diz que tudo isso aqui está condenado. Tudo essas coisas boas. Aqui. Quando o pastor, eu lembro que minha primeira férias, que eu trabalhei na Iguaçu, foi lá no Mato Grosso do Sul, Ponta Porã. De um lado do meio-fio é Brasil, aí tem um espaço, naquela época, né, não sei hoje, era uma grama. E do meio-fio para lá já era Paraguai. Aí eu comprei um rádio.
duplo deck. Alguém sabe o que é isso? Aí ele tinha um meio dele, era onde fazia os controles, equalizador, o rádio e uma caixa de som de um lado, outra caixa de som e as duas caixas, maior que um palmo, elas saíam e iam em cima do duplo deck. E eu andava com o rádio, quase do tamanho da largura desse púlpito, e eu ia ostentar lá no Cristo. Só eu tinha aquele rádio. Ninguém ali daquele pedaço da Vila Moreira não tinha. Segundo sermão, segundo domingo, pastor João lendo lá em Pedro, que tudo vai derreter. O meu rádio também? Meu rádio também? Pastor João, o meu rádio também. O meu rádio, o que eu trouxe lá, nem tem aqui. Mas, pai, me deu uma dor, sabe, um pensamento de tristeza, de perca. Mas, rapaz, é sério, eu fiquei triste. Porque tudo desse mundo aqui vai acabar. Vai acabar, não vai ter valor mais nenhum depois. Se a EPO lançar um aparelho amanhã, segunda-feira, dia 27 de junho de 2022, em dezembro já vai ter outro melhor. Não é assim? Não é assim? Né? Se amanhã lançar um carro de uma marca estrangeira, em dezembro tem outro superior. É assim, sempre vai ter outro melhor. E tudo está destinado para derreter. Não é? Mas enquanto não derrete, a gente quer ter, né? Porque a gente quer usufruir, a gente quer ostentar, a gente quer viver aquilo. Porque nós somos humanos. A gente quer o meu, eu. E o Eliseu. Vamos lá em 1 Pedro, lá em 1 Timóteo. Irmãos, ame o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, toda a tua força. E se você não tem essa força, e se você não tem esse coração, então você faz uma oração ainda esta noite, fala, Senhor, eu não tenho aquilo que o pastor pregou lá não, eu sou totalmente o contrário, e eu confesso para você que eu também, eu queria tanto, mas tanto ser, tanto ter, e eu confesso para você que eu vejo que hoje eu pedi para Deus tirar, porque o mais importante que eu aprendi é Deus. Que se eu buscar a Deus de todo o coração, que se eu temer a Deus, e eu servir a Deus, e eu ter Deus, e se Deus achar por bem que eu tiver algum bem material, aí Ele vai me dar, vai me conceder, vai fazer eu ter, para que eu possa usar isso para a glória dEle. Porque tudo vem dEle e deve ser para Ele. E quando essa maturidade acontecer comigo, aí então Ele vai deixar na minha mão. Caso contrário, é melhor nem Ele me dar, porque senão é capaz de que no outro domingo eu não estou aqui. Eu vou estar usando. A minha mentalidade é fraca, eu sou pecador. Por isso que Deus não dá. E eu falei, enquanto essa maturidade minha, entendeu? Eu quero chegar num ponto espiritual que tudo que eu tiver é para Deus. Meu carro é para Deus, a minha casa é para Deus, a minha roupa é para Deus, o dinheiro é para Deus, meu intelecto é para Deus, a minha boca é para Deus. E quando você também chegar num ponto que você fala, tudo que eu puder fazer, eu quero colocar Deus no meio, eu quero colocar Deus na frente, eu quero que Deus seja glorificado no que eu tenho, eu quero colocar Deus para as pessoas verem, eu quero colocar Deus, eu não quero colocar o meu eu não quero colocar o meu ego, eu não quero colocar o meu nome. Né? Porque olha o que diz, se você é daqueles que quer correr e ter apenas as coisas do mundo. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6 e verso 10. Diz assim, porque
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quer dizer, você ter o amor ao dinheiro. Não está dizendo você ter dinheiro, você ter amor ao dinheiro. Porque por amor ao dinheiro, mata-se pai, mata-se mãe, mata-se irmão, mata-se amigo, mata-se patrão, mata-se colega de serviço, mata-se pessoas estranhas por causa de um celular, por causa de um carro, não é assim? Quantas histórias tem por aí? Você vê por aí, a pessoa quer tomar o que é do outro, quer ter o que é do outro, não é? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Então é crente. É crente, ele está dizendo aqui. É cristão. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, a conquista financeira não compensa a dor que passa depois. Não compensa. Eu prefiro ser pobre, do jeito que eu estou hoje. Eu prefiro ficar com a minha esposa, com os meus filhos e com o ministério, do que ter uma condição financeira maior, é melhor. Verdade. Eu aprendi isso. Se é que eu quero prosperar na vida, eu quero prosperar aqui no púlpito. Eu quero prosperar com ela. Eu quero prosperar com eles. Quero prosperar com vocês. E eu quero que vocês vejam. Eu quero que vocês vejam, ó, o pastor, quando ele vinha aqui em 95, ele vinha aqui com um Fietinho 147 caindo na roda. O pastor, quando vinha aqui, ele vinha com um Corcelzinho 172. Eu vim aqui com a Belininha 70, quem sabe o que é isso? Quem não sabe o que eu estou falando, vai na internet e vê o que é uma Belina 70. Aí você vai saber com o que eu vim aqui. Para mim, hoje eu estou vindo com luxo, com uma Paraty 97. Para mim é luxo que eu estou vindo. Então, irmãos, esse sermão é para você não se deixar levar pela emoção do dinheiro. Não tire uma vírgula da tua fé do que você aprendeu. Não tire um momento de adoração a Deus para você correr atrás do dinheiro. O que você faz então? Você faz o que está aqui em Mateus, ó. Vai lá comigo, Mateus, livro de Mateus. Mateus, capítulo 6, vai lá. Mateus, capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Busca as coisas de Deus. Ah, você precisa, você quer, você tem o teu sonho, tudo bem, não é pecado nenhum. Quer progredir? Conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. Não tire um ar de Deus da tua vida. Não mova, mas não movo. Toda vez que eu fiz isso na minha vida, eu me arrependi. Toda vez que eu tirei, eu me arrependi. Eu estou dizendo experiência própria. Toda vez que eu tirei por causa que eu fui atrás por causa de serviço, alguma coisa, eu me arrependi. Não devia ter feito. E estou dizendo para vocês, não arrega, não abre mão. Fala, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, é o meu sonho, é o meu desejo, eu trabalhei para isso, mas eu não quero tirar um ar do que eu já fiz para o Senhor e quero continuar fazendo. Busca, pois, tá aqui, ó. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis, não fique preocupado com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Deus sabe, Deus vai colocar, porque o justo viverá pela fé. Deixa com Deus. Quer prosperar? Quer das coisas do Senhor? Livro de Provérbios. Livro de Provérbios. Capítulo 28. Guarde-se. Você que quer prosperar mesmo. Você que está sem Bíblia. Você que está com a Bíblia. Guarde esse versículo. Guarde esse versículo.
Capítulo 28, verso 13. Capítulo 28 do livro de Provérbios. Livro da sabedoria. Algumas vezes, por acaso, quando eu estava zapeando algum canal, eu parava em algum canal de igreja. Olha, 7 não sei o que para você vencer. 7 portas não sei do que. Varinha não sei das quantas. Óleo não sei das quantas. Para você vencer. Para você prosperar. Sabe? Eu vou ler para você. Vamos lá. Provérbios capítulo 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia, entendeu? Sabe um processo para você melhorar a vida? Para você ter paz e sossego e prosperar? Confesse o seu pecado. Praticamente eu nunca ouvi isso nas igrejas que prometem prosperidade. Entendeu, irmã? Você entendeu? Confesse o seu pecado, deixa, e você vai ver a misericórdia atender sua vida, atender o fogão da sua cozinha, atender a geladeira da sua cozinha, atender a mesa da sua cozinha. Entendeu? É diferente. Viu o que a Bíblia ensina? É? 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Paulo, hoje, nós o vemos, o Paulo, mas quando ele estava sendo pregador, o missionário, o grande Paulo, o escritor lá da época, ele era tanto é que ele também foi morto decapitado. Se você tem decapitado, é separado o corpo a cabeça do resto do corpo. Então tá lá. Antes disso, ele escreveu, lógico, ele escreveu, né? 2 cartas para o Timóteo, que era um dos seus filhos, né, em Cristo. Então, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4 e verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, o presente mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Abandonou. Tessalônica era uma cidade comercial, com muitas oportunidades de comércio, de emprego, de compra e venda, venda e compra, venda e compra, venda e compra, compra e venda. Paulo era um viajante de muitos lugares. Paulo é poliglota, ele falava no mínimo 5 ou 6 idiomas. Paulo era muito conhecido, Paulo andava em muitos lugares, então ele tinha muitas oportunidades de ganhar dinheiro. Demas foi alguém que, um Geazi do Novo Testamento, entendeu? Entendeu? Mais ou menos? Demas, quando ele viu uma grande oportunidade de ganhar dinheiro, valeu, Paulo, valeu. O que ele fez? Amou o mundo presente. Olha como ficou registrado esse cara. Quem sabe ele se arrependeu, né? Quem sabe? Mas ficou assim registrado. Ele estava na bica, junto, né? Não vou compará-lo com órfão, de jeito nenhum. Mas que estava no mesmo caminho, assim, né? Espiritualmente estou dizendo, né? Poderia ficar bonito na foto igual Timóteo. Mas ele deve ter se encantado, deve ter visto algo muito bom ali e deixou de ganhar almas para Cristo. Deixou o professor Paulo, o grande homem de Deus Paulo na mão, me abandonou. Será que Paulo ficou triste? Será que Paulo chorou? Absolutamente sim. Porque todo pastor chora quando uma ovelha o despreza. Todo pastor chora quando
Ele espera tanto que aquela ovelha venha e está ali em comunhão e não vem. Todo pastor sente. E Paulo sentiu demais. Em lágrimas. Eu acho que ele escreveu isso aqui com lágrimas, com a mão tremendo, de tristeza, de dor. Porque sabia o mal que esse cara ia viver. Não quero falar e ler, mas vou colocar aqui Judas. Sermão mais pesado, né? Mas está na Bíblia. Judas andou com Jesus, fez milagres, orava com Jesus, no mínimo 3 anos. Presenciou vários sermões. Foi escolhido dentre tantas pessoas. Judas falou, vem, fica comigo. Jesus falou, vem Judas, fica aqui, vai ser um dos nossos. Olha o que Judas perdeu, gente. Por causa do quê? Por causa do quê? Poucas moedas. Por causa de poucas moedas. Com um beijo, nem imaginou depois como é que ele ia ficar na história, né? Olha que tristeza, gente. Quando caiu a ficha, viu o que aconteceu, ele foi lá tirar a própria vida. Mas aí, você pode participar de tudo, você pode até ser um missionário, você pode ser até uma missionária, você pode abrir 500 igrejas, você pode dar toda a sua fortuna, você pode brigar, morder as pessoas, arrancar o cabelo dos outros por causa de Cristo. Mas se você não nascer de novo, se você não for regenerado, se você não for selado com o Espírito Santo, se você não amar, você vai chorar eternamente com Judas. Não adianta. Os bancos vão continuar assim. Porque pessoas passaram aqui e se deixaram levar por seus maus pensamentos, por muitas oportunidades boas de serviço, por namoros e casamentos não bíblicos. Porque é igrejinha e queria uma igreja lá no centro. Muitos. Você sabia que saiu daqui pregadores? Tem pessoas em igrejas grandes por aí, saiu daqui, aprendeu a ser cristão aqui. Tem pessoas aí servindo fervorosamente em outras igrejas, mas aprendeu aqui. Verdade. Verdade, Kessia. Tem muito. Se fosse, não ia caber aqui dentro. Não ia caber aqui dentro, Kessia. Mas as pessoas querem. Entendeu? Coisas grandes. O que você aprendeu hoje do tabernáculo? A aparência do tabernáculo não era bonito. O tabernáculo não era bonito. Mas o que acontecia dentro do tabernáculo era o que Deus queria, a manifestação dele, a presença dele, as palavras dele, as ordens dele, a graça dele, a misericórdia dele, o perdão dele, a comunhão com ele, era o que acontecia dentro do tabernáculo. Em nome do Senhor Jesus, né? Isso acontece aqui. Amém? Né? Em nome do Senhor Jesus, eu quero que aconteça para sempre, até o dia do meu túmulo, ou o dia que Cristo voltar e eu estiver vivo ainda. Eu quero isso na minha vida, na minha família e na de vocês. Não perca mais nada por causa de emprego, de serviço, de diversão. Não perca, gente, não perca, não tire. Não tire o que Deus tem para você. Não seja um Esaú, não seja uma órfã, não seja um Demas, não seja um Judas, não traia o amor que Deus tem, que colocou você aqui. Em nome do Senhor Jesus, que você guarde essa palavra, esse sermão, para você crescer espiritualmente. E quanto mais você chegar perto de Deus, mais você vê a grandeza do amor de Deus na tua vida.
mais você vê a graça de Deus, o amor de Deus, que chega ao ponto de constranger você de uma maneira, falar, por que eu não fui melhor antes? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não amei mais? Por que eu não ouvi mais de Deus? Se prostre a Deus, gente. Seja melhor para você, seja melhor para Deus. Seja um cristão mais amolecido, com o coração mais mole. Confesse os seus pecados. Se una mais com as coisas de Deus. Ore mais. Faça como eu, mesmo que você não saiba a letra, que você cante tudo errado, fora do tom, tudo atrasado, tudo adiantado, não importa, mas cante para Deus. Deus sabe a sua intenção. Venha para o culto, venha, olha, se for o caso, sério mesmo, nem tome banho. Se for o caso, não tome nem banho para vir para o culto, mas venha. Prefiro que você venha. Sem banho, mas venha. Venha. Para você fazer parte da graça, receber a bênção. Faça de tudo. Porque quando você entender o tudo que Jesus fez para você estar aqui, o tudo que Jesus fez para você estar lá, no reino dele eternamente, aí você vai falar, eu quero isso tudo para mim. Eu quero tudo que a Bíblia tem para mim. Você quer? Amém. Eu espero que você queira mesmo. Eu quero terminar. Pode? Eu quero terminar no livro de Gênesis, falando do Abraão. O Abraão, no capítulo 12, quando ele estava começando as suas caminhadas na terra, já da terra prometida. No verso 8, passando dali para o monte do oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. É o nome da cidade, é Ai, viu? Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aonde ele ia passando, ia invocando o nome do Senhor, construindo o altar. No verso 9 é o que eu quero. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. A tradução indo sempre seria arrancando as estacas, que é o verbo em hebraico. Então ele fazia justamente o contrário das pessoas. As pessoas fincavam as estacas, simbolizando que aqui é meu, aqui ninguém entra, aqui é da minha família. E as pessoas arrancavam as espadas e entravam em guerra, porque aquela estaca para cá é minha. Se alguém chegar perto da minha estaca, eu passo a espada e arranco o pescoço. Entendeu? O simbólico de fincar a estaca. Entendeu? O Abraão era o contrário. Ele passava, ficava um tempo, e sabe o que ele fazia? Ele arrancava a estaca. Isso aqui não é meu, não. Estou nem aí para isso aqui. Por quê? Porque onde é que estava o olhar dele e o coração dele? Lá, Mauro. Estava lá onde você apontou aí. Entendeu, irmão? Ele não tinha o coração dele fincado neste mundo. Como aquele versículo que não ameis o mundo, nem o que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Guarde isso. Então ele amava a Deus, ele não tinha um pingo de amor nesse mundo. Ele sabia que tinha algo a mais para ele, melhor e eterno. Lá em cima. Amém? A mesma herança, a mesma promessa está para todo aquele que crê no mesmo Deus que ele creu, que é o Deus aqui da Bíblia, que nós acabamos de ler. Amém? Que isso seja guardado no nosso coração. Pai maravilhoso, muito obrigado pela tua misericórdia esta noite. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de aprendermos um pouquinho mais de Ti. Nos ajude, Senhor, a não sermos Esaú, a não sermos
Demas, a não sermos órfã, a não sermos, Senhor, Geazi, não sermos Judas. Ajude-nos, Senhor, para que a gente seja forte para combater todas as tentações. E eu quero emendar aqui o que foi ensinado para as crianças, vigiar e orai, para não cair nas tentações. Então, Pai, nos ajude. Pai maravilhoso, ajude, Pai, porque muitos dos que já sentaram nestes bancos, Senhor, não estão sequer em igreja nenhuma, porque foram dominados pela cobiça, pela fantasia, pelo amor ao dinheiro e não estão nem te servindo e nem com quem eles começaram a ter um relacionamento, ó Pai, de cônjuge. Tem misericórdia, Pai, desta igreja, desse ministério. Tem misericórdia, Pai, para que nós possamos estar cada vez mais prostrados a Ti, com o coração, Senhor, todo quebrado, para o Senhor refazer com Tua palavra, com Teu Espírito, com Jesus. Tem misericórdia, Pai, porque nós dependemos, somos Seus, nós dependemos de Ti. Nós precisamos, Senhor, da Tua mão e nós precisamos muito, Senhor, da Tua presença. As crianças, os jovens, nós adultos e os idosos quando chegarem aqui também, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, que todos nós estejamos Te servindo. Vem, Senhor, com essa palavra, Pai, crescemos espiritualmente. Nos abençoe, que nós precisamos do Senhor para isso. Nos dê uma ótima semana. Pedimos e oramos no nome de Jesus de Nazaré. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, uma ótima semana. E se Deus permitir, quarta-feira, 8 horas, nosso costumeira quarto de oração. Valeu, valeu. Tchau, tchau.